conclusão que seria interessante a gente começar a dimensionar qual que era a pegada de carbono dessas propriedades, não só dentro da propriedade, mas em toda a cadeia produtiva, né? Então, a gente teve acesso a uma metodologia de quantificação, né, de emissões de gases de efeito estufa, né? A Valéria trabalha com isso diretamente lá na Federal de Viçosa, e a gente conseguiu fazer a medição de todo o carbono emitido dentro da propriedade dessa minha colega. Foi um case de teste, né? A partir daí, a gente dimensionou quais seriam as atividades que ela poderia fazer para mitigar, né, as emissões de carbono da produção dela. Então, a Valéria calculou quais espécies de árvores deveriam ser plantadas e em que quantidade na propriedade dela, para que ela neutralizasse a emissão de carbono dela. E isso chamou a atenção, né, de alguns agentes aqui da região. Tem uma fazenda grande de produção de café, chama da NKG, não sei se vocês já ouviram falar. Quem atua no mercado de café provavelmente conhece, é uma grande produtora aí de café, da Alemanha. E eles têm uma fundação que até o Thiago Rossi, não sei se vocês todos conhecem, mas acho que foi pelo Thiago que eu cheguei até a Bárbara, né, que trabalha, que é a Fundação Hans Newman, né, que é uma fundação dessa fazenda, que atua basicamente com agricultores familiares aqui no sul de Minas. E aí eles tiveram a iniciativa de nos contratar para fazer a mesma coisa, quantificar as emissões de gases de efeito estufa dos agricultores aqui da região. Inicialmente com alguns agricultores, né, que eles já consideram como agricultores que têm uma expertise já no negócio, que já tem algum tipo de certificação, né, a Rainforest aqui tem alguns agricultores que já têm essa certificação, então acaba facilitando um pouco esse processo, né, de mapeamento dos insumos que são utilizados, principalmente, dos métodos que eles utilizam para cultivo, etc. E aí surgiu, né, a ideia dentro da Gerais da gente, de alguma forma, transformar isso, e isso está em desenvolvimento ainda, né, num selo, que a gente pudesse oferecer ao agricultor a oportunidade dele ser um produtor carbono neutro, né. A gente está pensando em desenvolver esse selo com auxílio de blockchain, né, eu acho que acaba que as coisas vão se conectando aí, a Carla falou alguma coisa nesse sentido, que eu estou bastante interessado em entender como é que funciona também, porque o que acontece hoje no mercado, né, o que lastreia basicamente, né, as relações de venda de crédito, etc., a gente enxerga como sendo a confiança que quem está comprando tem de que aquele crédito não é um crédito podre, né, que não é um crédito que não vale a nada. Então, assim, a gente entende que a tecnologia blockchain ela pode ser uma ferramenta para a gente estar, principalmente, rastreando, né, esse crédito até a origem. Bom, o Brasil hoje, acho que, sim, pelo que vocês falaram, que vocês já atuam, acho que vocês já devem estar sabendo, a gente tem basicamente 2 mercados, né, atuando no Brasil, né, que eles chamam de mercado regulado e mercado voluntário. A gente já fez alguns trabalhos para empresas que tinham interesse em trabalhar no mercado voluntário, foi até um case interessante, na região de Airuoca, sul de Minas, uma floresta de 500 hectares, que o dono da propriedade, na verdade ele e os irmãos nos contratou para quantificar o estoque de carbono da propriedade deles. Eles já tinham uma reserva particular de patrimônio natural, né, que a gente chama de RPPN, que é uma das figuras que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação permite ser criada, né, então, basicamente, essa RPPN ela é estabelecida por um decreto, né, voluntariamente, o proprietário tem que querer fazer essa RPPN, ela é feito um plano de manejo para ela depois e tal, e a gente não pode mais, depois disso, transformar o uso do solo para outra finalidade ali, né. Acaba que isso é um pouco meio redundante para a Mata Atlântica, porque a gente tem no Brasil a lei da Mata Atlântica que proíbe, né, a derrubada da floresta, embora, né, a gente não saiba muito bem até quando que essas legislações fiquem, né. A gente teve essa semana, né, a votação no STF contra o marco temporal,
das terras indígenas. No entanto, já tem uma ofensiva no Senado para estabelecer uma legislação que queria o marco temporal, né? Então, assim, no Brasil isso é meio contraditório, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: lá já era uma RPPN, existe a questão da Mata Atlântica também, que impede a derrubada, então não teria uma adicionalidade, né? Que é uma palavra que o pessoal dentro do mercado de carbono fala bastante. A gente não está protegendo uma área e está tão vulnerável assim, né? Vamos pensar dessa forma. Ao contrário, por exemplo, da Amazônia, né? Que está no arco do avanço do agronegócio, e existem propriedades lá que é muito interessante você estar preservando, né? A gente fez um orçamento há algum tempo atrás para um cliente que tinha 18 mil hectares de mata nativa, né? Floresta amazônica, bem no arco do desmatamento. Então, assim, é um crédito muito mais valorizado. Mas vamos lá. Se eu falar de mercado regulado, mercado voluntário, vocês entendem o que significa isso? Ou preciso aprofundar um caso? Tá ok? Bom, a gente aqui nas Gerais e também, né, acho que vocês, por entenderem dessa área, também estão esperando a regulamentação do mercado de carbono no Brasil, né? A gente tinha até um projeto que está em tramitação e parece que ia ser votado hoje, ou não sei se foi, na verdade, não acompanhei isso hoje, porque eu estou em reunião aqui o dia inteiro. Mas, assim, são questões que têm trazido, assim, de certa forma, uma esperança que a gente possa ter uma regulamentação do setor e tal, mas também a gente não pode ter a ilusão de que a gente vai ficar rico com crédito de carbono. Não é essa a proposta, né? A finalidade final, vamos pensar assim, sendo bem redundante, né? A finalidade da regulamentação é a gente diminuir as nossas emissões, né? Então, a gente vai, o marco, né, de regulação do mercado de carbono, ele vai estabelecer metas de máximo que você pode emitir de gás de efeito estufa de acordo com a sua atividade econômica. E aí a gente ficou pensando que é interessante, né, para os agricultores daqui da região, já sair na frente e começar a neutralizar as emissões de carbono das suas atividades, né? A gente entende que daqui a algum tempo não vai ser mais uma opção, né, você não ter um produto que é carbono neutro ou não, vai ser uma necessidade, né, uma exigência que ele seja carbono neutro de alguma forma, né. A gente ainda está estudando a forma como isso vai ser levado até Isso, exatamente. A Valéria trazendo informações aí que as articulações, né, de parlamentares ligados ao negócio adiou a votação. O pessoal da pecuária, principalmente, está exigindo que seja feito um parâmetro diferente de medição para eles, porque eles não têm uma atividade que pode ser calculada como as outras, enfim, surgem diversos argumentos, né? Mas o fato é que, assim, a gente está pensando ainda em como levar isso aos pequenos agricultores, né? Por exemplo, esses que eu contei para vocês da Fundação Hans Nilmann, quem está subsidiando isso é a fundação, né? Não é um projeto muito caro, mas para um agricultor talvez fique caro, né? Uma das estratégias que a gente pensa é justamente nessas estratégias coletivas, né? De associativismo, cooperativismo. De repente, isso pode viabilizar, né? Que esses agricultores lancem mão de estar fazendo os estudos, né? Que sejam robustos, que sejam confiáveis e que validem. Eu acho que travou, para mim travou, Thiago. Pois não, pode falar. Não, tinha travado você. Travou aí para vocês? Voltou? Sim, voltou. Onde parou? Eu não lembro, não vi. Tipo, o último minutinho. Tá, então basicamente eu estava falando o seguinte, que, retrocedendo um pouquinho, que a gente entende que a possibilidade do agricultor, né, lançar mão de neutralizar, né, as emissões de gás de efeito estufa da sua produção, pode
né, agregar um valor ao produto que ele pode vender no mercado, né? A gente espera que o mercado se regule daqui a algum tempo e que seja uma exigência, né, a gente ter, por exemplo, algumas cadeias produtivas que sejam carbono neutro, né? Mas, até lá, a gente já viu algumas experiências aqui que os produtores têm conseguido preços melhores, né, na venda de sacas de café, falando que é carbono neutro, né? Mas até agora a gente não viu nenhum selo que realmente tenha credibilidade, vamos dizer assim, com relação à metodologia, com relação à transparência, né? E aí que é a questão que eu falei lá no início, que a gente quer alguma coisa que não gere esses créditos podres ou que possa, de alguma forma, dirimir sobre a credibilidade, né, do que a gente está fazendo. Valéria, você quer complementar com alguma coisa? Quer falar alguma coisa também? Eu acho que só complementando um projeto também que a gente está desenvolvendo ainda em fase de pesquisa e tal, é que a gente também entende que, além de compensar o que eu estou emitindo, a gente precisa pensar onde a gente pode reduzir. Então, uma das estratégias que a gente está traçando é uma metodologia de inventário que eu vou avaliar o processo. Então, eu vou entender como que eu estou emitindo no meu preparo da terra para o plantio, como que eu estou emitindo no plantio, na colheita, um pouco nessa visão de que se eu tenho uma cooperativa, eu consigo enxergar pontos de melhoria em uma propriedade e levar para outra que ela está com dificuldade naquela ação, no desenvolver aquela atividade. Então, a gente está desenvolvendo isso como pesquisa científica aqui na UFV, para realmente também a gente levar isso para campo, que eu acho que é uma estratégia muito interessante, pensando na redução das emissões e não só na compensação do que já foi emitido, como algumas estratégias aí de algumas empresas, que é somente compensar, né? E não de primeiro reduzir, de mudar o seu processo produtivo para uma maneira mais sustentável. Então, só complementar essa parte, Tiago. Opa, perfeito. Estou tentando melhorar a minha conexão com a internet aqui. Por acaso cair, eu vou colocar aqui no 4G. Mas é isso que a Valéria falou, é um dos focos também que a gente está, inclusive a Fundação Hans Newman tem desenvolvido um estudo para avaliar como que a introdução, por exemplo, do bocashi tem afetado na diminuição, né, da emissão desses gases de efeito estufa. Mas assim, eu abro agora para vocês perguntarem, quiserem compartilhar alguma experiência, enfim. Como eu disse, eu acho que eu vou aprender mais com vocês hoje aqui do que compartilhar alguma coisa nova, que eu acho que vocês já estão bem escolados aí no assunto. Eu acho que a Carla podia explicar um pouco sobre a questão do blockchain, né? Como é que funciona, porque o blockchain é uma garantia nessa questão da credibilidade, né? E eu acho que essa é uma discussão importante, porque há um questionamento também dos créditos de carbono, né, sobre a efetividade deles, que é bem forte. O The Guardian teve uma grande discussão aí com a Verra, né, que é uma certificadora, e aí depois também a gente pode entrar na questão da Amazônia, mas eu acho que podia falar primeiro um pouco sobre o blockchain, como é que ele funciona e como é que essas plataformas funcionam. O Felipe também está aí, que eu acho que ele pode falar também, né? E quer assumir aí, Carla? Posso comentar um pouquinho, sim. Agradeço, Tiago, pela introdução e compartilhar da experiência. Podemos falar depois também desse tema do café, que estou bem interessado também. Mas, assim, eu tenho muitas críticas também desse mercado, e vou somente falar o seguinte: a tecnologia não resolve os problemas de fundo. A tecnologia é uma ferramenta. Se a coisa está bem feita, tem boa metodologia, a blockchain vai adicionar transparência e traçabilidade, beleza. Mas se a coisa foi feita errada, não tem blockchain que arrume não, né? Então, isso primeiro porque às vezes a gente coloca muita fé na tecnologia e, na verdade, o mais importante são os valores e a lógica por trás dos sistemas. E esse sistema de crédito de carbono, a gente já viu coisa dar errado no mundo
tradicional e no mundo Web3 também, no mundo blockchain, né? Assim como a polêmica com a Berra, teve também polêmica com o projeto, estou lembrando agora o nome, acho que é Tucan Protocol ou semelhante, que eles estavam fazendo? Eles estavam comprando créditos, os piores créditos do mercado, eles compravam. Para quê? Para o preço das outras subir, né? Então, de novo, me desculpem aqui, estamos gravando isso aqui, não vou falar besteira. Mas se você coloca coisa errada entrando no sistema, vai sair coisa errada, certo? E é isso. Da minha experiência, assim, críticas para o sistema de carbono, já algumas foram mencionadas nesse tema, que finalmente, a ver, é uma coisa simplificada, né, que simplifica um problema muito complexo. Carbono é só uma pecinha. 2, que tem, cria rewards, como falar rewards em português? Alguém tem para me auxiliar? Rewards, recompensas. Né? É isso, recompensas perversas, né? Porque se o mercado tem que continuar crescendo sempre, então sempre tem que ter alguém pecando aí com excesso de carbono e para o mercado continuar crescendo, né? Tem esses problemas que teve com a Berra foram da metodologia, né? Então, como é que você define as coisas? Da adicionalidade que o Thiago comentou, né? Você está vendendo crédito de carbono que estão evitando a deforestação de zonas que realmente não estavam em perigo. Esse crédito não tem valor nenhum, né? Em comparação com outros muito mais urgentes. Para mim, um dos grandes temas é no mercado regulado, pelo menos tira um pouquinho isso, mas no mercado voluntário ainda é muito filantropia, né? Ainda se você tem um bom coração de compensar o que você já fez, como acho que foi a Valéria que falou, e ninguém não tem pressão nenhuma para você reduzir ou regenerar ou devolver para a Terra. E também não é justo pedir para o mercado de carbono resolver todos esses temas, mas sim, sem dúvida, é limitado. E o greenwashing que vocês falaram, né? Eu teria muito cuidado com esse selo de carbono e o desenho detrás deles e o que eles significam e como outras pessoas podem se apropriar indevidamente desses selos sem passar pelo processo. E como é uma vantagem de marketing, marqueteiros e comunicadores, né? Mente que alguma coisa queda. E tem pessoas que têm as fincas, as fazendas com aquele rótulo, aquela coisa de Rainforest Alliance Certified, mas a certificação está vencida faz 5 anos. Né? Então, é isso. Não sei. E sobre a blockchain, não dá como dá para dar uma aula disso, né? Mas rapidamente tem um movimento de finanças regenerativas, o ReFi, tem um movimento internacional de pessoas trabalhando como aproveitar as fortalezas da blockchain, da AI, de outras tecnologias disruptivas para regenerar o nosso planeta. E as primeiras iniciativas mais famosas, mais conhecidas, tipo a MOS, tipo a Tucan, foram nessa área de carbono. E são as que nas que tem sido investida mais grana, e as que têm também a maior fama, né? Mas eu não sei se são as que têm o maior impacto até o momento. Então, acho que isso está bem nas etapas tempranas. Todos vocês que estão trabalhando em diferentes áreas, área do agro, de floresta, de conservação, acho que tem muito potencial para se juntar com pessoas da tecnologia e criar soluções melhores e além, um pouco na linha do que a gente tentou fazer com a Natus, que era, além do carbono, uma ferramenta para visibilizar os serviços ecossistêmicos, né? Uma coisa mais integrada. Anyways, só uns comentários gerais, assim, para aportar para a conversa. O Felipe, que chegou há pouco, eu acho que ele podia se apresentar e falar um pouquinho também da experiência dele com blockchain. Legal. Desculpa pelo atraso, estava numa outra call e terminou recentemente, então por isso que eu entrei nesse horário.
Bom, me apresentando um pouquinho, meu nome é Luiz Felipe, eu trabalho com cripto desde 2017, foi quando eu conheci Bitcoin, e sou formado na área ambiental também. A minha empresa, da qual eu sou sócio, se chama Reservas Inteligentes. A gente criou uma metodologia de cálculo de carbono, é uma metodologia que foi criada por um time de profissionais de várias áreas, e ela demorou um ano para ficar pronta. E aí a gente faz essa implementação dessa metodologia, faz o cálculo de crédito de carbono de uma área nativa e faz a emissão de tokens, chamado tokens RAI, que é Reserva Ambiental Inteligente, onde cada token equivale a 0,1 tonelada de carbono. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre reservas inteligentes, é só escrever reservasinteligentes.com.br. Bom, e qual que é o nosso diferencial, né? A gente coloca câmeras em cada uma das áreas que a gente usa como lastro, faz auditoria anual de cada uma das áreas também, para poder ver se a mata está em pé. E a gente só usa mata nativa como lastro para emissão de tokens, tá? Os animais, todo o processo, ele tá na plataforma, vocês podem ver os animais, os vídeos dos animais, o laudo ambiental de cada uma das áreas que a gente utilizou como lastro, e por aí vai. Bom, sobre a minha área de expertise, que é ambiental e também cripto, né? A blockchain, eu vejo ela como o futuro, tá? O futuro para tudo. Para as eleições, para substituir cartórios, para reconhecimento de firmas, reconhecimento de documentos, reconhecimento de autenticidade. A gente utiliza para poder emitir os tokens com lastro, então você consegue visualizar. Se eu te mandar um token agora, você consegue ver qual que é o lastro daquele token. Então, todos os nossos tokens são identificáveis. Por quê? Porque a gente utiliza a blockchain com propriedade de NFT, né? Então, a gente consegue rastrear e ver o lastro de cada um dos tokens emitidos. Nossa visão de futuro, o que eu vejo na visão de futuro para a blockchain, tá? O Brasil, ele está sendo um dos pioneiros no real digital, então a gente está criando o Drex, né? E eu participei de uma live com o Banco Central há uma semana atrás, quem quiser dar uma olhadinha, tá no canal do YouTube do Banco Central, falando sobre tokenização de ativos sustentáveis, tá? Então, a gente estava falando ali com o pessoal do Drex sobre essa criação. Estava no evento também no Blockchain Rio, também, que teve 2 semanas atrás. Eu palestrei lá e a gente também falou bastante sobre o Drex. Eu nunca vi, nos meus 6 anos de criptomoedas, tantos bancos privados e bancos públicos em um evento cripto, tá? Então, assim, pode ter certeza absoluta que todos os bancos estão envolvidos com blockchain e com Drex, tá? Todos os grandes financiamentos, crédito, empréstimo, tokenização vai acontecer dentro do Drex, é o futuro do Drex, rodar esse tipo de coisa no Brasil, tá? Ativos financeiros e ativos financeiros verdes ou sustentáveis, como você preferir chamar. Então, a blockchain ela vai permear a camada pública e a camada privada de várias formas aí. E eu acho também que no futuro breve a gente vai ter várias camadas ali em cima da blockchain do Drex, então vai ter swap, vai ter bridge, vai ter parachain, vai ter layer 1, layer 2, layer 3. Então a gente vai ter tudo que não tem no ecossistema de blockchains hoje, dentro do Drex também. Essa é a minha visão de futuro pessoal, tá? Isso é o que eu consigo vislumbrar. O blockchain ele facilita muito a negociação, né? 24 horas, então você tem acesso ao mercado 24 horas, você tem a custódia, cada um cuida do seu próprio dinheiro, dos seus próprios tokens. Então, você diminui barreiras de entradas. Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade única de ser pioneiro a nível mundial em questão de ativos sustentáveis, tá? Utilizando blockchain. Se a gente fizer a coisa certa, a regulamentação certa, e eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso na live com o Banco Central, porque como eu estou há 6 anos tomando risco, né, no mercado cripto, investindo em cripto, já investi muita coisa que não existe mais, que faliu e por aí vai, em scan e por aí vai. Eu sei bem como funciona esse mercado. Então, a gente tem uma oportunidade de regular isso da melhor forma possível, onde a gente consiga captar recursos de pessoas e instituições e governos de fora e trazer isso para o Brasil, usando como laço nossa área verde, nossos recursos hídricos, nossos animais, nossa mata, e de alguma forma distribuir isso também em âmbito nacional, tá? Que essa riqueza ela seja usada como lastro e que isso volte para a população como um todo.
é uma oportunidade que a gente tem, porque, afinal de contas, a gente tem mais de 50% da mata nativa preservada, a Europa tem menos de 3% e os Estados Unidos tem mais ou menos 10%. Então, a gente é referência mundial, né, quando se fala em preservação. E quando se fala também em Código Florestal, uma das leis mais rígidas do mundo no aspecto de preservação é a nossa. Então, a gente está muito envolvido com o cenário agro, tá? O Reservas Inteligentes. A gente vê essa máquina como potência e é o nosso maior meio hoje de campo, hoje no mercado cripto e também de preservação é o agro, tá? Então, acho que é isso que eu posso contribuir hoje. Quem tiver alguma dúvida, pode conversar comigo. Esse que é um bate-papo, né? Sim. A Manuela levantou a mão, queria falar alguma coisa? Sim, eu queria colocar um questionamento aqui. Na verdade, durante o próprio MBA da PUC, a gente conversou um pouquinho sobre esse tema. Eu não sei, eu realmente perdi o começo da conversa por conta do sinal da minha internet, então eu não sei se isso foi conversado. Mas eu entendo, pelo que foi visto, que quando a gente fala em, por exemplo, um inventário, né, para poder entender melhor a questão do quanto é emitido ali por cada empresa, eu sei que existe uma segmentação entre escopo 1, escopo 2 e escopo 3. E o que a gente percebe, pelo menos a conclusão que eu chego, é que existe uma dificuldade, por exemplo, em fazer um inventário, em calcular isso, quando ela é uma emissão que é indireta àquela empresa. Então, talvez o meu questionamento é em cima disso. Eu não sei se vocês, né, lógico, têm conhecimento, mas se pensando no blockchain, pensando nessas possibilidades, essas soluções, se vocês enxergam alguma forma que não seja apenas compensar, olhando para esses escopos que eles são indiretos à empresa. Não sei se ficou claro a minha pergunta. Deu para entender? Alguém? Ou só para saber se funcionou meu sinal aqui? A Não, Valéria sua pergunta ficou clara. Eu acho que assim, um dos comentários que a gente tem aqui nas nossas pesquisas, né, a gente desenvolve várias ferramentas para inventário em diferentes contextos, né? O mundo ideal é quando o escopo 3 não vai existir, porque o escopo 3 é um fornecedor meu fazer o seu próprio inventário, de escopo 1 e 2. Então, a gente caminha para o momento que eu não vou ter que pensar nas minhas emissões indiretas, porque o que é indireto para mim é direto para outra empresa, e aí isso acabaria em algum momento. Então, hoje, a maior dificuldade é essa, a gente tem uma lista enorme de possibilidades de emissões indiretas. Nem é recomendado que você faça um inventário de todas, porque é praticamente impossível você ter esse lastro total do que você precisa, tanto que você identifica aquelas que têm o maior emissão, ou que é aquela que os seus stakeholders mais se interessam, mas, assim, o sonho é o momento que o escopo 3 não vai existir, porque isso vai ser obrigado para todo mundo, então ninguém vai ter emissão indireta, porque elas são diretas de alguém. Faz sentido, faz total sentido. Até porque não é, entre aspas, não deveria ser sua responsabilidade, né? Se aquela outra segunda empresa ela tem participação, também acaba sendo responsabilidade dela. Isso. Uhum. Rafael, você quer falar um pouquinho sobre a Amazônia, sobre as dificuldades que vocês têm, você vê nessa área? Porque a gente, voltando ao Guardian, né, eles mesmos denunciaram que eles têm feito quase que uma campanha para mostrar que não há muita efetividade na questão dos créditos de carbono para a Amazônia e para florestas tropicais como o Congo, né? Então, eu acho que é interessante, essa eu acho que é uma discussão interessante, porque para nós a Amazônia é fundamental e a própria McKinsey relaciona a Amazônia como um dos pontos centrais, a restauração, né, e a manutenção da floresta em pé, como um dos pontos centrais nessa questão toda de descarbonização, né? Enquanto volume, né, de fato, a gente precisa olhar para a Amazônia, né? Tem que olhar e tem que olhar bem de perto. Ela funciona basicamente como um gigantesco estoque de carbono, né? Então, você pode gerar crédito sequestrando carbono, restaurando, ou você pode gerar crédito evitando desmatamento, né? Ou seja, é sempre controle sobre o uso da terra. O que você vai fazer na terra, né? No solo. E aí, quando a gente, mesmo com dinheiro no bolso,
sai atrás de terra para restaurar ou para preservar, por exemplo, a gente não consegue, porque o contexto fundiário é muito complicado, né? Então, quer dizer, muita grilagem, em terra pública, em unidade de conservação, muito conflito, né? Pela posse da terra e conflito com a conservação e outras iniciativas. A gente perdeu 100 hectares de plantio direto, de restauração para o fogo, em Rondônia agora, um incêndio criminoso. Então, o que a gente vê no mapa, esse otimismo que olhar um mapa da Amazônia gera, né, ou os potenciais astronômicos que são colocados, quando a gente chega no campo, isso tudo se desfaz muito rápido, né? Então, você precisa de uma área que, para gerar um crédito confiável, né, ou para restaurar, ou seja, posse, seja do governo, né, no caso de uma unidade de conservação ou de um imóvel rural, ele tem que estar regularizado ambientalmente. Aí é um processo que envolve geralmente os estados e que é muito lento, né, via CAR, porque aí a partir desse CAR, desse reconhecimento, ele vai poder e vai se interessar, porque vai ser obrigado a fazer isso, a restaurar na sua propriedade, né? Então, tem um monte de obstáculo. Esse obstáculo fundiário é um obstáculo grande. O fundiário da capacidade institucional é outro, federal e estadual, né? Porque as demandas elas precisam passar por esses órgãos e está todo mundo sobrecarregado, né? No ministério, nos estados. Então, as coisas não andam. Então, você não tem terra para plantar, né? Não tem terra para sequestrar, e o que você quer evitar de desmatamento vai ser difícil também, porque os conflitos são muito grandes. Então, o tamanho da Amazônia diminui muito, né? Quando a gente olha esses aspectos todos, assim, mais práticos, né? Você restaurar custa mais ou menos R$30 mil por hectare. Se a gente colocar aí os 30 anos que são necessários, a gente pode chegar no valor de 40, 50 mil reais, né? Isso vai sequestrar 400 toneladas de carbono equivalente, mais ou menos, né? Com 50 mil reais, mais 3 mil reais, 4 mil reais de preço por hectare, né? Tiago, e quanto é o valor do crédito típico nas suas transações, ou que você conhece por crédito, por tonelada de carbono? Coloca um valor aí. Você diz não tem como, mas você diz no mercado voluntário? Alguma transação. Não saberia precisar. Por exemplo, essa empresa que fez o case com a gente há algum tempo atrás, eles iam neutralizar as emissões de uma outra empresa deles, né? Então, não cheguei a calcular assim com eles esse valor. Alguém está falando de R$260 por hectare de crédito, você diz, ou Maurílio? Não sei. Aqui no Miro que foi compartilhado tem esse dado, eu acabei de ver. Temos um exemplo de Canadá ou dos Estados Unidos. Porque o mercado regulado, a gente paga muito, né? Aqui, né, as propostas que tem para área de... Eles que negociam as grandonas acima de 7 mil, 12 mil, 30 mil hectares, né? Dá uma faixa de 260 a R$300 por hectare. Aqui o que chega para nós em RDD+, é R$5, né? Às vezes a gente sabe de que captações de $10 por planta e R$300 de manutenção por hectare nos anos seguintes, né? Durante 25 anos. Mas aqui chega a R$5, né? O bom nosso que a gente acha vantagem é porque era uma planta que eu ia ter que plantar mesmo, né? Então tu tá ganhando R$5 aí, claro. Tu conseguir fazer 5 mil pés, né? Isso, né? Mas a floresta aqui, a parte mesmo de capoeira, ela é forte, ela retorna em 7 anos, ela tem uma mata ciliar relativa, em 22 anos ela naturalmente, né? As críticas aqui é um pouco assim, às vezes tu limpar o terreno para fazer uma SAF limpinha em linha, né? Às vezes a gente tem tentado fazer lista nas capoeiras, mas realmente algumas árvores se desenvolvem, chegam ao sombreamento, elas não desenvolvem mais, ou então, por exemplo, plantio fora de época. Esse mês eu vi duas perdas totais, né?
em relação à temperatura, né? Aqui a gente vai deixar para plantar só em novembro, dezembro, na época da chuva. Então, entender essa questão do clima também é muito importante. Então, concluindo, né, tem todas essas peculiaridades, e aí eu acho que o que segura, no que a gente tem que apostar é em capacidade institucional, que o Estado funcione e consiga dispor de segurança fundiária para investir na terra. A gente precisa de múltiplos benefícios por unidade florestal, né? Não é só o carbono, é também o pagamento pelo serviço de água, é abelha, é produto não madeireiro, é compensação, né? Aí a conta começa a equilibrar, né? Senão o que a gente tem de viável hoje são as grandes fazendas, né? Que geram as viáveis, né? É um pouco isso que eu tenho visto. Carla, você quer falar? Levantou a mão. Sí, quería só lo que compartiu o Maurílio. Aí tem um ponto, né? É um esquema que realmente chega pouco para o produtor ou para quem tem a terra, para quem está fazendo o trabalho. Eu não lembro quem falou no começo, acho que foi Tiago, né? Não é para você fazer milionário. E Maurílio falou, bom, mas auxilia, né? Uma estrinha lá para um trabalho que a gente já fazia. Então, queria compartilhar um exemplo de um projeto que estamos preparando aqui na América Central. Pensando nisso, então, tem que, assim, para resolver o problema de quem que está fazendo realmente a conservação, esse mercado de carbono já está ficando muito curto, né? Não chega a suficiente grana para quem realmente está fazendo o trabalho pesado. Tem um projeto que é com madeiras preciosas da América Central. São madeiras que normalmente elas são extraídas da floresta, que demoram 80 anos para amadurecer e para poder ser vendidas. Mas tem um pessoal da Guatemala que desenvolveu uma metodologia para conseguir em plantação ter essa mesma madeira que antigamente a pessoa botava um monte de floresta para tirar uma árvore madura, poder tê-las em plantação em 20 anos já prontas para vender. Então, o que eles estão propondo? Que pessoas que têm uma área de floresta conservada, mas podem destinar 10% do terreno que tem. Se 90% está dedicado à conservação, 80%, 20% está dedicado a essa madeira preciosa, em 20 anos consegue amadurecer, mas tokeniza cada árvorezinha, então consegue gerar um mercado secundário desses tokens. Para alguém que vai comprar, poder comprar como se fosse a gente fazia brincadeira, né? Tipo, aqui na Costa Rica o sistema de pensões, de aposentadoria está... Eu não espero nada desse sistema, né? Então, bom, poderia investir numa arvorezinha dessas aí, tipo uma aposentadoria complementar. E para quem está cuidando a terra, é como adicional, um ingresso adicional. E ali você pode somar o crédito de carbono pelo restante da floresta que tem, outros tipos de créditos, como o Rafael falou, para considerar a biodiversidade, água, etc., que aquela terra provém. Então, acho que a gente tem que pensar nesse tipo de encadenamento de ideias, né? De camadinhas de ferramentas. E para essa tokenização e para esse mercado secundário de coisas desse tipo, aí sim a blockchain é uma ferramenta bem poderosa, que o Luiz Felipe falou. Valéria, você tinha levantado a mão? Queria falar alguma coisa? Complementar algumas coisas que o Rafael comentou. Ele falou da questão fundiária da Amazônia. Gente, Mata Atlântica não é diferente. A gente acha que aqui é regularizado. A gente foi fazer um projeto de carbono certificado e, assim, a terra está no nome do tataravô, do bisavô que morava ali. E aí você esbarra nessa questão de que você não tem o dono da terra e aí você tem proprietário interessado, mas que para regularizar a situação é um problema enorme que encarece muito o projeto. E aí eu queria comentar que ele falou do valor. A gente, nesse projeto que eu trabalho no meu doutorado, o Conservador da Mantiqueira, a gente teve um aporte bem grande de uma empresa multinacional. Ela não aportou só na gente, ela também aportou no Instituto IP. E aí o crédito não vai ser vendido, né? O crédito que vai ser gerado ali, certificado no VR, já vai ser diretamente aposentado em nome da empresa. Então não vai ter esse valor. Mas o que a gente fez foi,
O produtor rural ganhava todos os insumos e, caso necessário, também a mão de obra para cercar a área e iniciar a restauração. Os primeiros 5 anos, ele recebia R$300 por hectare ano. Na primeira colheita de carbono, 20% era do produtor. Na segunda colheita, mais 20% era do produtor. E, a partir daí, 100% é do produtor. Então, foi assim, o caminho mais viável que a gente conseguiu fazer para que realmente chegasse esse aporte financeiro também na mão do produtor rural, do proprietário que tem ali, né, a sua terra. Essa empresa financiou esse projeto com a gente e também esse outro no Pantão do Paranapanema, todos certificados no Verra. E aí foi assim, a experiência que a gente tem aqui. Então, foi esse valor de R$300 por hectare ano e a parcela dos créditos aí na primeira, na segunda e depois a totalidade a partir do 11º ano, né, do projeto, que era de 30 anos ao todo. Aqui a esperança, né, de economizar é as SARFs econômicas, né, tipo cacau, cupuaçu, a própria banana, mangueira, né, castanheira, alguma madeira de lei, né, às vezes o pessoal aqui, tu for fazer um caboclo plantar uma castanheira, ele não vai ver sentido, porque vai durar 12 anos, assim, mas assim, o cacau, uma andiroba com 4 anos, né, alguma coisa assim, 6 anos, faz mais sentido. Aí, então, a gente está desenhando um modelo que a gente possa colocar, né? E no meio, bote uma preciosa, pau rosa, uma madeira de mais longe, né? Que faça sentido. Mas o que a gente vê aqui é falta de tecnologia, né? A causa desse fogo todo aí é falta de calcário, né? A cinza faz a verde do calcário aqui na Amazônia. Então, assim, falta implementação. Eu sei que, às vezes, assim, não trazer máquina, isso eu acho bom, porque, assim, o pessoal, eles não vão saber gerenciar mecanização aqui. Eles desmatam 1 hectare por ano, rotacionam em 6 anos, mas se ele tiver um trator, ele vai desmatar os 6 hectares naquele único ano, né? Mas, assim, implementações como adubação em cova, algumas coisas assim, roça sem fogo, né, tu não precisa, com a adubação tu não precisa queimar, então é só, durante 5 anos tu pode repetir o ciclo, então assim, uns 6 hectares tu rodaria em tese 30 anos mais ou menos assim, né. Eu vejo assim, eu acredito só que não tem ninguém que advogue, e isso também é por empirismo, né, a gente não tem ainda a gente tem uma ideia que talvez funcionasse, mas não tem assim na prática, de fato, né. Tiago, você estava levantando a mão, a gente tem que ir meio que para o final, assim, porque nós temos até as 20h20 para finalizar. Então, vamos ver se mais alguém quer falar, além do Tiago, para a gente ir indo para o final, para as conclusões, né? Beleza. Eu vou falando aqui, caso o pessoal se inscreva, a gente vai finalizando. Vou ser breve. Na verdade, a Valéria trouxe uma informação que eu ia compartilhar, eu estava lembrando disso na hora que o Rafael estava falando, que assim, se eu não me engano, há algum tempo atrás eu ouvi uma entrevista da Moss, de cada 10 projetos que eles tinham na Amazônia, 9 eles rejeitavam e 8 era por causa de questão fundiária. Então, assim, questão fundiária no Brasil é patente, né? Não é à toa que a gente precisa, de fato, de uma reforma agrária, né? A gente não teve ainda uma reforma agrária no Brasil, né? Estava se debatendo isso recentemente numa CPI, e acho que é importantíssimo a gente pontuar essa questão agrária no Brasil, né? Por exemplo, enquanto a gente tem visto esse ano diminuição do desmatamento da Amazônia, o Cerrado bateu recorde, né? Então, assim, é tão importante quanto você proteger a Amazônia, proteger o Cerrado também, só que aqui a gente pode desmatar de 65% a 80% da área, né? Enquanto na Amazônia é diferente, né? Então, assim, eu acho que essas questões são às vezes, mais amplas e, às vezes, fogem um pouco das ferramentas que a gente tem para poder resolver. Na verdade, acho que a gente não resolve nada, né? A gente está surfando no que existe regulamentado, né? A gente joga dentro da regra do jogo, né? Tipo assim, o mercado e a legislação nos permite atuar dessa forma, né? Então, como que a gente pode criar estratégias para viabilizar que isso, de fato, promova o que a gente quer, que é a redução da emissão de gases de efeito estufa, de uma maneira geral, que os recursos cheguem, de fato, para quem está plantando, para quem está preservando floresta, né? Eu acho que
as estratégias que a gente pode desenvolver são nesse campo, né? Fazer a reforma agrária, dificilmente a gente vai conseguir fazer, a não ser por meio de movimentos sociais, isso é o que eu penso. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. A gente tem que fazer, por exemplo, o que o Luiz está fazendo, o que o Rafael já faz, que a Carla faz, que nós tentamos fazer aqui no sul de Minas, né? E é sempre bom ouvi-los e mudar, né, as ideias que a gente já tem, construir coisas novas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a questão, essa questão fundiária no Brasil é super importante. O próprio relatório da McKinsey, ele coloca 3 grandes desafios que eu queria me referir aqui. Um deles seria revisar as questões regulatórias, e dentro delas, eles dizem assim que uma das questões fundamentais é otimizar a regulação do cadastro ambiental rural, para eliminar dúvidas sobre a propriedade de terra, que eu acho que é básico, né? Porque realmente não tem como você usar nenhum tipo de tecnologia para verificar o que está acontecendo se você não tem essa questão básica que é a propriedade da terra, né? Só que tem uma questão aí, Bárbara, que assim, o pessoal confunde às vezes. O CAR, ele não é um instrumento de regulação fundiária. Ele é um instrumento simplesmente declaratório. Quando ele foi pensado lá no início, foi tirado isso do CAR, de ele ser um instrumento de regulação fundiária. Então, assim, hoje a gente tem CARs completamente atrapalhado. Então, tem gente que fala que é proprietário da área e não é. Né? Eu acho que ele vai ser muito útil para a gente fazer a segunda etapa do CAR, que nunca aconteceu, que é o PRA, né? O PRA, né? O Programa de Regulação Ambiental. Aí sim eu acho que é útil, mas com relação à questão fundiária, eu não sei se o CAR é uma boa ferramenta para resolver isso. Né? Ok. Não, perfeito. É importante a gente rever essas questões, né? Porque tem muita questão teórica, né? As consultorias, as grandes consultorias, elas colocam as questões de uma forma teórica. E justamente aqui a ideia é que se concretizem as coisas, né? Que se fale a partir da experiência das pessoas. Complementando só, eles, entre os desafios que eles colocam, que eu acho que é importante, que é assegurar a governança do mercado, né? Aumentar a integridade e cobertura de padrões e metodologias de certificação de créditos de carbono reconhecidas internacionalmente, né? Facilitar o acesso e conhecimento sobre o mercado para novos compradores, que eu acho que tem a ver com as plataformas, né? As plataformas facilitam muito isso, né? As plataformas que utilizam blockchain, tornar o processo de emissão e aposentadoria de créditos mais robusto, simples, e criar a base de informações para permitir a efetiva participação do Brasil nas discussões internacionais e auxiliar nas discussões de regulação local. Aí já está falando sobre o mercado regulado, né? Que é importante o Brasil participar e resolver essa questão do mercado regulado, principalmente nos grandes biomas, onde que eu acho que o mercado regulado é importante, né? E, finalmente, eles falam em criar mecanismos para converter créditos em carbono, para converter créditos em produtos que possam ser transacionados com segurança e integridade. Bom, eu não sei, eu acho que a gente deu uma passada aí importante, né? Deu uma pincelada nesse mercado, na verdade, porque é um tema bem abrangente, que merece, assim, acho que merece aprofundamentos, mas a nossa ideia realmente era dar uma passada, não sei. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Isabela, alguém? Eu só queria agradecer mesmo a presença e engajamento de todo mundo, foi muito legal, foi bom ouvir um pouquinho de cada um, dar uma perspectiva muito interessante. Fiquei bem de ouvinte hoje, aprendendo com vocês, então muito obrigada por todo mundo aqui. Ok. Ficamos por uma próxima?
Isso, eu queria também agradecer a oportunidade de ouvi-los, né? Eu acho que mais do que a oportunidade de eu estar falando, de ouvir vocês, eu acho que foi muito legal conhecer tanta gente diferente, com tantos projetos que estão anos-luz do que a gente está fazendo aqui. Muito bacana, agradeço aí pela oportunidade de estar com vocês, compartilhando esse momento aí hoje. Ok. Eu também agradeço a presença de todos, a participação de todos, e ficamos para uma próxima, então. Um forte abraço a todos, e sucesso aí nos empreendimentos. Sucesso aí.